É necessário usar da sabedoria de Deus, irmãos, para perdoar, assim como Deus nos perdoa, mesmo sem possuirmos nenhuma sabedoria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus desta segunda-feira, da 32ª semana do Tempo Comum, a primeira leitura está no livro da Sabedoria, no capítulo 1, versículos de 1 a 7, que começa, irmãos, com um apelo direto, especialmente aos que governam, mas que, claro, vai se estender a todos nós. O texto diz: Amai a justiça, vós que governais a terra, tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Para nós católicos, a justiça não pode se limitar apenas ao cumprimento das leis humanas, irmãos, mas sim, primeiramente, a virtude moral que consiste em dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Amar a justiça é buscar e praticar a vontade de Deus em todas as esferas da nossa vida, pessoal, profissional, social. O livro da Sabedoria hoje vai nos lembrar que Deus só se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Em nossa cultura, nesse Brasilzão velho sem porteira, frequentemente as pessoas exigem provas palpáveis para tudo. Somos chamados hoje à humildade intelectual e espiritual de uma fé que confia em Deus e não o põe em prova. A simplicidade opõe-se, irmãos, à astúcia e aos pensamentos perversos, pois, como o próprio texto vai dizer, a sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. A sabedoria, que é um atributo de Deus e o próprio Espírito Santo. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Traduzindo, guerreiros, isso significa que Deus nos vê e nos escuta sempre. Nem sequer um mero pensamento escapa de Deus. Diante desta verdade, somos convocados à coerência na nossa vida cotidiana. Nossas ações, palavras, devem ser sempre um reflexo da justiça e da simplicidade de coração que professamos, porque senão, o texto mesmo vai deixar bem claro. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. E mesmo assim, com todo tipo de blasfêmia que possamos cometer, Deus não deixa de nos amar e de nos perdoar, sempre que de coração sincero nos arrependemos de nossos erros. Hoje o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos de 1 a 6, vai nos confrontar com as palavras mais duras de Jesus sobre o escândalo e o radicalismo do perdão. Jesus é enfático em dizer: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. O escândalo, irmãos, na doutrina moral da nossa Santa Igreja, é uma atitude ou um comportamento que sempre vai levar outra pessoa a praticar o mal. É um mal moral grave, ou seja, porque atenta contra a virtude e a retidão, podendo arrastar o próximo, aquele que está à nossa volta, para a morte espiritual. Na vida de hoje, o escândalo se manifesta de várias maneiras. Cristãos, por exemplo, que vivem em desacordo total com aquilo que pregam. A hipocrisia, por exemplo. Pessoas em posições de poder, como eclesiástico, político, social, que por ações ou omissões desviam os pequeninos, os mais vulneráveis na fé ou na sociedade, da busca pela verdade e pela justiça. Não repreender o irmão, por exemplo, também em pecado, ou seja, aconselhar com caridade, conforme o Evangelho vai nos ensinar. Não fazer isso por conta do nosso comodismo, por ser pode ser, na verdade, um tipo de omissão escandalosa, deixando o mal prosperar. Só que, em contraste com toda essa severidade sobre o escândalo, Jesus estabelece o limite ilimitado do perdão. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia,
e 7 vezes vier te dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Para perdoar desta forma, é preciso ter sabedoria, irmãos. A sabedoria que ama os homens e busca a justiça de Deus. O perdão não é um sentimento, mas um ato de vontade que reflete a misericórdia do Pai e que nos perdoa sem limites. É a condição de que o irmão se converta, isto é, ele tenha uma atitude de mudança, mude completamente sua atitude e reconheça o erro. Mas, sobretudo, é a prova de que nós vivemos a justiça que o próprio Deus nos ensina. Os apóstolos, diante da imensidão desse desafio que o nosso Senhor pede, eles pedem, na verdade, aumenta a nossa fé. O perdão humano, na sua radicalidade, transcende completamente a nossa força natural. Ele vai precisar de uma fé ativa, que confia no poder de Deus para curar a ferida e transformar o coração daqueles que nos ofenderam ou daqueles que nós ofendemos. A fé, pequena como um grão de mostarda, é suficiente para mover as montanhas. E mais difícil ainda, mover o nosso coração ao perdão incondicional. Tenho certeza que em muitos casos no mundo de hoje, tanto na minha vida quanto na sua, é mais fácil o pão de açúcar se levantar e mudar de lugar do que nós perdoarmos aqueles que nos feriram ou tentaram nos fazer mal, ou tentaram ferir alguém de nossa família. Por isso, hoje, pedimos a Deus, irmãos, que a nossa vida pública e privada demonstre o amor à justiça. Nossa conduta, principalmente nas redes sociais, que são usadas hoje para dar golpe, para espalhar mentiras, para negar o ódio, para mostrar o que é impróprio. Nossa conduta no trabalho, na família, deve ser sempre um farol de virtude, não uma pedra de tropeço. Evitemos, então, como Paulo vai pedir, e hoje também o livro de sabedoria, a murmuração e a maledicência, que matam a alma e minam a comunidade. O perdão repetido e sincero é o verdadeiro testemunho da fé que age pelo amor. A cada ofensa perdoada, a nossa fé cresce e o reino de Deus se torna mais presente em nosso meio. Não somos perdoados por merecimento. Tira isso da sua cabecinha aí, se você acha que merece algum perdão. Mas por misericórdia, e assim também devemos perdoar o próximo. Se o perdão lhe parecer impossível, una-se aos apóstolos hoje, una-se a nós em oração e clame, Senhor, aumente a nossa fé. A fé é um dom que nos capacita a amar com o coração de Cristo e perdoar com sua misericórdia, irmãos. Por isso, que o Espírito do Senhor, que enche toda a terra, nos conceda a sabedoria para amar, a justiça e a fé para viver o perdão. Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.